aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar como foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Como sempre, Renato falou depois do jogo. É sobre isso que a gente vai repercutir. Bom, a primeira questão é Renato falando sobre as vaias da torcida, que ele considera normal. Disse Renato que é normal o torcedor se manifestar com treinador, jogador, quando o resultado não é o que eles querem. E garantiu estar vacinado quanto a isso. Foi essa a primeira resposta, rápida e curta, na primeira pergunta que fizeram. Mas lá pra frente, o próprio Renato pediu para voltar a esta pergunta. Pediu para voltar a esse questionamento, porque claramente isso ficou na sua mente. Garantiu que o torcedor do Grêmio não é, em nenhum momento, mais gremista do que ele. Lembrou que, olha, pode ter um cara tão gremista quanto eu, mas mais não. Relembrou que se criou dentro do clube, fez muito pelo clube, nem falou, brincou, ó, não vou nem falar como jogador, porque senão eu ficaria horas aqui dentro, só como treinador. E no momento que ele, Renato, vê a torcida do Grêmio magoada, triste, ele fica triste também. Mas ele relembrou a todo momento, uma situação que é falado, e é falada a todo o tempo dessa temporada. Olha, a partir da hora que o Grêmio joga sem seu estádio, o tempo inteiro como jogou, como vem acontecendo, ele tem que dar graças a Deus por não estar numa situação pior no Campeonato Brasileiro do que essa. Pediu inclusive uma pesquisa no meio do torcedor gremista para avaliar seu trabalho, mas reforçou dizendo, ó, pergunta aí se é gremista primeiro, não pode ser colorado e tudo mais. Relembrou que em 90% do trabalho, das vezes que esteve treinando o Grêmio, foi de alegria. E o único ano que não avançaram nas competições, que não foram mais longe, foi esse. E aconteceu porque não estavam jogando na arena. Se estivessem jogando na arena, a situação seria diferente. Garantiu e disse que podem todos ficar tranquilos que rebaixado o clube não será, que eles estão pensando mais na frente e pela primeira vez falou na palavra sul-americana. O Renato sempre falava, ó, tô pensando mais na frente, mais lá em cima, e pela primeira vez falou em classificar para a Copa Sul-Americana. Sobre o jogo, e aqui nesse meio tempo ele fala também sobre a partida, o Renato admite que contra o Atlético Goianiense não jogou bem, mas fez o suficiente para vencer a partida. E garantiu que nessa altura do campeonato, no ano que aconteceu, ele nem está preocupado sobre essa questão de jogar bem ou não. Vai deixar de lado o nível de atuação e vai pensar no resultado. Esta é esse é seu foco, esse é seu único objetivo a partir de agora. Garantiu e deu várias vezes a mesma resposta, dizendo que no momento certo vai sentar com a diretoria para definir seu futuro. Quem falar, ele disse, olha, o cara que chega e acorda e joga alguma coisa no ventilador e tal, é porque ele pensou isso. Mas ele falou, eu não tô tratando sobre a situação. Nessa semana o Neto falou que o Renato decidiu sair e tudo mais e tal, que o Renato não vai ficar. Foi isso que o Neto falou, tá? Ele não deu pistas se foi o... Ele disse que o Renato sai e que é bem contado no Corinthians, tá? Para resumir o que o Neto falou aqui. Basicamente o Renato falou abertamente sobre isso, ó, tem cara que acorda, não tem nada pra falar e joga no ventilador. Não sei se é pro Neto ou pra outra pessoa, mas quem eu vi falando foi o Neto e a gente acabou repercutindo. O Renato disse que ele quer ouvir do presidente ao final do campeonato o que o presidente pensa, avaliação sobre o seu trabalho, o que ele pensa sobre o Grêmio e garantiu que irá levar em consideração o que a torcida gremista está pensando a seu respeito. Que no momento que for tomar a decisão vai ouvir muito o que a torcida diz. E que, dependendo do que for falado pela torcida, ele toma uma decisão, se renova, se fica, se permanece, se fica com o Grêmio ou não. É esta a informação que o Renato deu sobre qual é o seu pensamento para o futuro, qual é o seu pensamento sobre o que ele deve fazer para optar a sua vida. Então, basicamente, o Renato fala sobre as vaias, abertamente, sabe da insatisfação do seu torcedor, mas acaba se defendendo com essas questões que eu te trouxe aí, sobre o ano atípico, e ele fala várias vezes, inclusive essa palavra, que é um ano atípico, que em outros anos isso não aconteceu, e que se não fosse o trabalho dele e tal, as coisas seriam muito piores, e que o Grêmio não vai cair, vai brigar por uma vaga à Copa Sul-Americana. E que vai levar em consideração o que a torcida gremista está pensando. Tratou como 2-3 que vaiaram, uma pequena parte que vaiou na arena, e sim, se você não viu na escalação, ele foi vaiado, o único vaiado na escalação do telão, e basicamente foi isso de mais importante o que o Renato disse sobre esses temas na sua entrevista coletiva. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.